Bate. 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 Bola. Bate bola. Bate bola. Bate bola. Bate bola. Bate Bola com Edinho. Um papo sincero sobre política e outras coisas. Então vamos lá, eu tô aqui ao lado do Edinho. Tudo bom, Edinho? Tudo bem, Lúcia, e um grande abraço a todos vocês e a quem está nos ouvindo nesse momento. Os internautas aí que estão acompanhando a gente. Hoje a gente estreia então o programa Bate Bola com Edinho. E, Edinho, como a sua atual gestão está completando 100 dias, e sabe-se que é de praxe que a primeira avaliação de governo seja sobre esse período, né? Então eu passo a bola para você contar para a gente como você avalia a sua gestão até aqui. Você acha que o governo conseguiu superar as próprias expectativas e as da população nesse pontapé inicial, digamos assim? Olha, claro que nós gostaríamos de ter feito mais do que nós fizemos, né? Mas todos sabem a situação que nós encontramos na prefeitura, muito difícil, né? Desde a nossa dificuldade em garantir, né, que a folha de dezembro, né, não atrasasse em janeiro, porque nós não recebemos a prefeitura sequer com a folha de pagamento totalmente depositada na sua integralidade. Então nós trabalhamos muito para que os servidores recebessem seus salários completos e, claro, nós traçamos alguns objetivos nesses 100 dias. Primeiro, que fosse restabelecer serviços básicos, e foi muito importante que nós enfrentássemos a questão da falta de água que a cidade vivenciava, principalmente a região do Salmidei, já que é bom nós lembrarmos que mais de 20 mil pessoas foram colocadas naquela região do Vale Verde sem que tivesse um poço artesiano, sem que tivesse um reservatório de água, sem que nós tivéssemos creche, posto de saúde, escolas, área de lazer. Então, nós enfrentamos um problema grave de falta d'água. Ainda agora, né, recentemente, nós tivemos novamente falta de água naquela região, porque nós, infelizmente, tivemos a queima da bomba do poço artesiano do Salmidei, e no mesmo dia que um raio queimou a bomba do Salmidei, também faltou energia elétrica em Araraquara, que foi, né, a quinta-feira anterior agora à Semana Santa. E então o poço da região da Chácara Flora, que poderia socorrer a região do Salmidei, também ficou sem bombear praticamente a noite toda, ajudando nesse sentido que os níveis dos reservatórios abaixassem muito. E ainda nós poderíamos, Lúcia, para que o ouvinte nos entenda, nós poderíamos socorrer a região do Salmidei com a água da Represa das Cruzes. Mas também devido aí, eu penso que cometeram um erro gravíssimo em Araraquara, que foi permitir a mudança do plano diretor naquela região alta do Ribeirão das Cruzes, na região do Salmidei, onde o terreno foi fracionado, foi dividido em pequenas áreas, em loteamentos. Isso aumentou a impermeabilização do solo, portanto a água, quando chove, ela não infiltra, ela corre na superfície, nas galerias de águas pluviais, e ela vai numa pressão muito grande e leva muitas vezes barro, terra, lixo, tudo para dentro da Represa das Cruzes. Então a Represa das Cruzes estava com a água muito suja, e a estação de tratamento de água ali da Fonte Luminosa não conseguia sequer limpar a água para tornar essa água potável, tanta era a sujeira que tinha na água, para que a água se tornasse potável, pudesse socorrer a região do Salmidei. Então foram vários fatores que infelizmente fizeram com que a população do Salmidei, no final de semana passado, passasse por uma situação difícil, que foi a falta d'água. Ô Edinho, e além desse problema emergencial do Salmidei, o que mais que tem sido trabalhado para garantir o abastecimento de água para toda a população? Nós começamos uma obra importante, né, que é a perfuração do poço do Paiol 2. O Paiol 2 já está praticamente em fase final de conclusão das suas obras, e ele, quando estiver funcionando, ele vai abastecer a região do Maria Luísa, e o Poço da Flora poderá ser toda a sua água jogada para a região de Salmidei. Isso vai ajudar muito. Então nós começamos essa obra logo no início de janeiro.
E também é importante que se diga que nós estamos trabalhando muito para levantar recursos, que os recursos são altíssimos, é quase 8 milhões de reais, para que a gente possa perfurar um poço artesiano na região do Céu-Midei. O Céu-Midei hoje tem quase 52 mil pessoas, né, morando nessa região. O DAI está trabalhando também para que a gente possa garantir que a população do Céu-Midei deixe de sofrer com falta d'água. Então, enfrentar a questão da água foi um problema que nós traçamos como prioridade durante 100 dias. A saúde é sempre uma das principais reivindicações da população e, portanto, é o grande desafio dos gestores públicos, né, Edinho? O que já foi e o que está sendo feito para suprir as demandas nessa área? Nós conseguimos reabastecer, chamamos fornecedor por fornecedor da prefeitura, dividimos as dívidas da prefeitura em parcelas, voltamos a pagar fornecedores para que os fornecedores não deixem de fornecer para a prefeitura. Então, nós trabalhamos muito nesses 100 dias para que a gente possa enfrentar esses problemas que a prefeitura tem, né, sofrido e, consequentemente, a população de Araraquara. Certo. Edinho, você já falou bastante da saúde, então o que você acha que pode ser considerado uma vitória em relação à saúde, nesses 100 dias? Olha, foi reabastecer a rede toda, né, e também foi nós conseguirmos, no meu entender, diminuir, eu acho que tem que melhorar muito ainda, mas diminuir muito o atendimento nas UPAs. Por exemplo, toda a equipe da UPA do Vale Verde, ela foi montada em cima de horas extras. Não tem uma equipe própria. E também nós recebemos a UPA do Vale Verde funcionando sem raio-x, porque levar o aparelho de raio-x para lá sem sequer preparar a rede de energia elétrica daquela região. Portanto, toda vez que ligava o aparelho de raio-x, a rede caía porque a amperagem não suportava o raio-x. Nós parcelamos dívidas que a prefeitura tinha com a CPFL, demos ordem de serviço para mudar toda a estrutura da rede de energia da região. A CPFL entregou essa obra e o raio-x está funcionando. Então, nós estamos melhorando a capacidade de funcionamento das unidades básicas, estamos chamando os servidores concursados, chamando médicos, enfermeiras, agentes comunitários de saúde, enfim. Eu penso que essa foi a maior vitória, foi a melhoria, a capacidade das unidades estarem atendendo a população de Araraquara. E certamente a população já está sentindo isso, né? A gente já tem lido bastante comentários nas redes sociais de que a população já está se sentindo melhor atendida. Eu acho que é isso. Tem um sentimento de melhor atendimento na rede, mas de ainda atenção também, isso, né? Mas tem muito ainda que melhorar. Ah, certamente. E, Edinho, ainda falando de saúde, lidar com a febre amarela em 2017, em uma cidade que teve um surto histórico 122 anos atrás, mexeu com o Edinho prefeito e com o Edinho cidadão? Olha, mexeu, porque é que nós não convivemos, né, com a febre amarela. A gente leu muito por livros de história, mas é uma doença que mata, né? Ela tem um nível de letalidade altíssimo, né? Então, eu confesso aqui que me assustei muito com os primeiros casos, principalmente o segundo caso, que era uma criança, e criança sempre toca muito a gente. Eu penso que a prefeitura foi muito ágil, a prefeitura tomou as medidas necessárias, foi para a ponta, né? Foi lá para as redes básicas, nós fizemos todo o chamamento, mas eu não estou tranquilo ainda não. Eu penso que nós temos que intensificar ainda mais a nossa comunicação para que as pessoas tenham dimensão. Nós estamos aí que por volta de 90% da população de Araraquara, 95%, vacinado. Nós temos que chegar perto dos 100%, porque aí você cria uma barreira imunológica, né, e impede que a febre amarela chegue no perímetro urbano. Né? E nós estamos vendo diversos casos no estado de São Paulo. É preocupante a volta de uma doença como a febre amarela, e é uma doença muito ligada à questão sanitária, né? Porque a chance da febre amarela crescer, além do principal instrumento de luta contra a febre amarela ser a vacina, é também nós não permitirmos os criadouros de mosquitos no perímetro urbano. Então, eu penso que nós temos que intensificar muito as campanhas de informação e comunicação para que a gente possa definitivamente afastar
qualquer tipo de risco que exista em relação à febre amarela. Certo, vamos fazer isso, estamos trabalhando para isso. Agora, Araraquara comemora 200 anos em agosto. Qual a sua sensação como protagonista desse marco? O que isso representa para você, Edinho? Olha, se me permitem, quis o destino, né, para aqueles mais... céticos, agnósticos, enfim, cada um. Uhum. E quis Deus para aqueles que alimentam qualquer tipo de fé, né, seja a religião que for, que eu estivesse à frente da prefeitura em 2017, quando a cidade completa 200 anos. Claro que isso é uma coisa que emocionalmente me toca muito, né, e que me coloca muita responsabilidade para que efetivamente os 200 anos tenham uma importância na vida da cidade, né? Porque se nós pensarmos, Lúcia, às vezes a gente não consegue dimensionar. Se nós pensarmos, né, vamos voltar a uma expectativa de vida baixíssima, para que a gente chegasse nos 200 anos, 4 gerações Sim. se passaram, né? Vamos pôr que cada geração vivesse em média 50 anos. Então são 4 gerações, é muito pouco tempo. Ou seja, nós estamos falando dos nossos tataravós. Então, são 4 gerações, é muito pouco tempo para um período histórico. Mas uma cidade, ela se constrói com consensos, com pactos, né? Quando a gente constrói objetivos comuns. Eu não tenho nenhuma dúvida que Araraquara tem muito a celebrar nesses 200 anos, mas o que mais coloca a responsabilidade sobre os meus ombros não é só relembrar tudo que a cidade construiu, é que a gente seja capaz de pactuar o futuro de Araraquara, para que daqui a pouco, né, 2 gerações que vierem depois de nós, porque a expectativa de vida vai aumentar muito, que 2 gerações que talvez seja a geração que vá comemorar o 3º centenário, que olhe para a nossa geração e veja que nós criamos um pacto positivo em torno de Araraquara, que Araraquara se tornou uma cidade melhor, que Araraquara se tornou uma cidade mais acolhedora, mais humana, mais solidária. Então, isso é algo que pessoalmente me toca muito e que coloca muita responsabilidade, né, para que a gente dê conta desse desafio. A gente está vendo todo um movimento da sua gestão com o intuito de unir a cidade em torno dessa data, né? Você é capaz de sentir essa atmosfera de envolvimento já, essa sinergia, digamos assim, entre governo e população? Eu acho que ainda não, para eu ser muito honesto com você. Eu penso que Araraquara pode se envolver muito mais com os 200 anos. Eu acho que eu espero que isso aconteça. É muito importante que a cidade se envolva, que as escolas se envolvam, que as instituições se envolvam, né, que as empresas se envolvam, que a sociedade, de uma forma geral, se envolva, né, oferecendo, nesses 200 anos, alguma contribuição. Né? Qual a contribuição que nós estamos oferecendo para Araraquara para que ela celebre os seus 200 anos? Eu penso que é isso que efetivamente todos nós esperamos que aconteça. Por isso a prefeitura tem usado o mote cidade solidária e participativa, né? Porque é um sonho, né? Eu acho que esses momentos são momentos que a gente tem que ter a capacidade de sonhar, né? O que a gente deseja para uma cidade? Primeiro, que ela seja solidária aqui. E a solidariedade é algo, eu penso assim, é a capacidade que você tem de se pôr no lugar do outro. Sim. Se você não se põe no lugar do outro, você não é solidário. Né? Você só é solidário quando você sente o que o outro sente, quando você é capaz de entender o que o outro vive. É um sentido, né, de compaixão. De compaixão, de você estar junto com o outro, no lugar que o outro está vivendo. E uma cidade participativa, porque eu penso que a democracia ela está vivendo uma crise, a democracia representativa, uma crise profunda. Certo. Né? E só tem uma forma de nós recuperarmos o conceito da democracia. É se a sociedade civil participar do espaço público, das definições públicas. E para que ela seja solidária, que é o sentimento que move tudo, porque se ela for solidária, ela será mais justa, ela será mais igualitária. Então, para que a gente construa uma cidade efetivamente que seja de todos que moram aqui,
tem que ser uma cidade solidária. Sim. O Edinho, diz pra gente o que difere você, o Edinho de hoje, do Edinho de 2001 a 2008? A experiência, o jeito Edinho de governar mudou ou só amadureceu? Eu sempre acho muito perigoso você falar de você mesmo, né? É um risco grande, mas eu penso que na vida a gente tem a oportunidade de aprender quando a gente se abre para o aprendizado, né? Eu me elegi prefeito em 2000 com 35 anos de idade. Eu fui o prefeito mais jovem, né, a ser eleito da história de Araraquara. É evidente, hoje eu olho para trás, né, por mais que eu já fosse pai de 3 filhos, que eu já tinha concluído meu mestrado, fui vereador 8 anos, então eu me achava uma pessoa experiente, mas eu olho para trás, é evidente, é impossível um jovem de 35 anos ter a experiência como eu tenho hoje, que eu tenho 51 anos. Então, é muito tempo que se passou, e nesse intervalo, claro que eu aprendi muito mais, né, eu acumulei muito mais experiência, eu vivenciei situações que eu nunca havia vivenciado na minha vida. Então, o que eu digo é que a minha experiência de prefeito hoje, os sonhos são os mesmos. Eu sou um cara muito idealista, se me permite me autodefinir. Eu sempre sou movido pelos meus ideais, pelos meus sonhos, por aquilo que eu acredito, né? E eu acredito muito e eu me enfio de cabeça, eu sou muito focado nas coisas que eu faço, né? E todo mundo sabe que eu sou muito dedicado, então eu não tenho horário para chegar na prefeitura, eu não tenho horário para sair. As pessoas não estão vendo, mas agora são 7 da noite, nós estamos aqui preparando esse programa de rádio e eu ainda tenho mais 2 agendas para cumprir no gabinete. Então, preparando esse programa de rádio com atraso, porque você teve agenda o dia todo. O dia todo eu não consegui preparar antes. Mas então eu tô com mais experiente, com os mesmos sonhos de construção da melhor cidade para se viver e com muita vontade de trabalhar, com muito gás e me dedicando ao máximo, porque eu sempre dizia, né, mesmo quando eu estava fora de Araraquara, que eu fui deputado, eu fui ministro, eu dizia assim, olha, se ser bairrista é um defeito, eu carrego comigo um defeito grave, porque eu confesso, e as pessoas que convivem comigo sabem que não é discurso, eu amo Araraquara, eu tenho uma paixão por essa cidade que é uma coisa maluca. Assim, mesmo as experiências que eu tive como homem público fora de Araraquara, eu tinha uma saudade imensa da vida da cidade, de estar aqui, de estar vivendo as coisas da cidade. Se isso é um defeito, que seja, mas eu sou feliz vivendo tudo isso, eu sou feliz toda vez que eu posso fazer alguma coisa por Araraquara, eu sou feliz, isso me realiza. Então, a população de Araraquara pode ter certeza que eu estou muito entregue à missão de governar a nossa cidade. Eu não acho que isso seja defeito, não. Acho que é uma característica sua que está sendo super bom para todos nós. Bom, Edinho, para finalizar, quais são as marcas que o governo Edinho quer deixar para a população nesses 4 anos? E você acredita que conseguiu imprimi-las nesses 100 primeiros dias? Pelo menos deixar aí um rascunho delas? Não, é evidente que eu não consegui imprimir, porque qual foi a minha preocupação nesses primeiros 100 dias? Foi, como eu já disse, a gente dar uma resposta para a questão da falta d'água, que nós vimos no final de semana passado, ainda nós não demos uma resposta efetiva, eu quero dar, estou trabalhando muito para que essa resposta ocorra. Nós conseguimos reabastecer, garantir que a saúde voltasse a funcionar, isso é algo que me deixa muito feliz quando eu estou andando muito, as pessoas estão vendo, eu estou visitando as unidades e eu fico muito feliz quando as pessoas reconhecem o esforço que nós fizemos e que a saúde está funcionando melhor. Mas tem muito ainda o que fazer. E algo que eu acho muito importante foi voltar com o orçamento participativo, esse sim é uma espinha dorsal do nosso governo, e voltar com a prefeitura nos bairros, que é a gente perseguir a qualidade da manutenção da cidade de Araraquara. Araraquara sempre foi uma cidade muito bonita, muito bem cuidada, muito zelada, né? E a prefeitura nos bairros pode
nos dar um instrumento, né, para que a gente aprimore essa capacidade de prestar serviço e zelar da cidade, cuidar da cidade. Né? E o orçamento participativo, que é chamar a população de Araraquara para que ela decida o que é prioridade na cidade de Araraquara. Mas ainda eu penso que está muito longe de ser uma marca, de nós termos impresso uma marca na cidade de Araraquara. Mas temos que trabalhar para perseguir, né, por exemplo, que esses dois eixos, né, tanto cuidar da cidade, né, cuidar com amor da cidade e chamar a cidade a participar da vida, das decisões de Araraquara, eu penso que essas duas marcas têm que ser perseguidas para que efetivamente elas sejam implantadas nos nossos 200 anos. Maravilha. Agora, Edinho, joga a bola para a galera. Deixa uma mensagem para os internautas que nos acompanham. Olha, primeiro, tem algo que está me deixando muito feliz, que é a política de comunicação da Prefeitura. Eu penso que nós estamos desenvolvendo uma política de comunicação que ela aumenta a transparência, é só nós olharmos. Esse site que está aí não é o nosso site, nós queremos um site muito mais avançado, estamos trabalhando para que ele se estabeleça, que é um site de prestação de serviço e um site que aprofunde, né, a relação com a cidade, um site que aumente a transparência dos atos da Prefeitura. Mas já tomamos medidas importantes, não tem nem nada que aconteça na Prefeitura de Araraquara que não esteja no nosso site, desde a publicação dos atos oficiais até a população acompanhando o que o prefeito está fazendo, o que os secretários estão fazendo. E eu estou muito feliz com esse projeto que vocês estão montando, né? Que é a gente aproximar a prefeitura cada vez mais da população utilizando a internet. Né? Seja esse projeto de uma rádio web, para que a gente aumente a capacidade de comunicação, de alguma forma aproximando a prefeitura mais da população por meio da internet, e também a TV web, que eu não tenho nenhuma dúvida será, assim como a rádio, um grande instrumento de comunicação da prefeitura. Então, nesse sentido, eu quero chamar os internautas a interagirem com a gente, né? Participe da nossa página no Facebook, participe do nosso site, dialogue conosco nesses espaços que nós estamos construindo, seja na rádio web, seja na TV web, né? Nos ajude a construir um projeto de comunicação para a cidade de Araraquara. É isso aí, Edinho, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Lúcia, um grande abraço a todas e todos que estão nos acompanhando e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. E o Edinho vai estar com a gente, espero que uma vez por semana aqui para um bate-bola legal, tá bom? Obrigada, Edinho. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.